Bom dia, nessa quinta-feira linda, tô aqui para compartilhar mais uma palavra com vocês. E eu tava lembrando de como a gente viver é uma aventura, né? A gente nunca sabe, não é nem nunca, nem sempre a gente sabe que direção tomar. Como a gente enxerga muito aqui só, né? Nossa visão é limitada, a gente acaba tomando outras direções, a gente acaba tentando por conta própria mudar o rumo da nossa história, reverter alguma coisa. E eu fiquei lembrando de Moisés, não só de Moisés, mas primeiro de Moisés, porque quando ele matou um egípcio, ele ficou sem era nem beira, ele ficou sem direção, ele não sabia o que fazer. Ele fica junto com os israelitas? Não, eles estão contra mim também. Fico com o faraó, com o povo do Egito, mas eu acabei de matar. Eu não sei. Algo aconteceu que o desestruturou. Como acontece em algumas coisas conosco que o desestruturam. E a gente fica sem direção. O que Moisés fez? Foi para o deserto, foi para outro lugar, mudou de geografia, saiu. Certo ou errado, ele se dava conta de viver aquilo, de fazer aquilo naquele momento. Ele não sabia, ele não tinha direção, ele não escutou a voz de Deus, porque tem vezes que a gente pede uma direção, mas a gente não consegue escutar a voz de Deus, ou a gente não entende, ou ele fica em silêncio e a gente não sabe o que fazer. Então, quando a gente não sabe o que fazer, a gente precisa fazer alguma coisa. Ou ficar no mesmo lugar, ou sair. Mas aí saiu. Não era assim. Deus tinha planos na vida dele, não era para ele ficar no deserto. Não era para ele ter ido para o deserto. Mas ele só deu conta de ir e de fazer aquilo naquele momento. Mas o melhor é que Deus entende isso. E ele não leva em consideração esses nossos desvios. Porque a gente ia ser muito louco se Deus levasse em consideração esses nossos desvios quando a gente não sabe o que fazer, quando a gente não escuta a voz dele, porque ele sabe que a gente é limitado. E ele foi no deserto, ele foi vivendo a vida dele, ele foi fazendo o que ele achava que tinha que fazer. Só que no momento certo, Deus foi ao seu encontro. Quero te dizer uma coisa nessa manhã, compartilhar com você uma coisa. Eu não sei o seu momento, eu não sei se você tomou uma direção sem direção. Eu entendo que de repente era só o que você podia fazer ou dar no momento. Deus entende também. Esse Deus que espera mais do que a gente pode dar, existe. Não é o nosso Deus. Não combina com o caráter dele. Porque ele sabe exatamente das nossas limitações. Por isso que ele aceitou o amor filéu de Pedro. Por isso que ele trabalha com as nossas limitações. Então, se você tomou uma outra direção porque não ouviu, não está entendendo o que Deus quer falar, ou se você está no mesmo lugar porque você não tem direção, aguenta aí. O Deus que enxerga o nosso futuro e que já tem um plano para a nossa vida vai até o seu encontro. Nada está perdido.
não é o fim, se seu caminho está muito distante. O que ele começou desde o dia do nosso nascimento, na verdade, desde antes, quando ele sonhava conosco, ele vai terminar. Pensa nisso. Aquieta a tua alma. Aquieta o teu coração. Beijos e até amanhã.